Meninos, bom dia! Vamos lá para mais uma videoaula. Tia Flávia falou bem a matéria errada lá no vídeo de português, mas não é ciências, hoje é aula de geografia, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 10 de março, e vamos lá para a nossa videoaula de geografia. Para começar a nossa aula, nós iremos fazer a correção da semana passada. Então, pegue aí o seu livro de geografia, esse livrinho aqui, e vamos lá. Abram ele na página 6. Página 6. Bem facinho essa página, né? E aí está assim. Na 6 era só uma explicação, né? Do que era o trabalho, né? E a convivência, dos espaços de convivência. Na número 7 estava assim. A número 7 é uma resposta pessoal, tá? Pesquise em livros ou na internet o nome de alguns espaços de vivência do homem. Depois, pinte abaixo o que você mais encontrou na pesquisa. Então, depende da pesquisa que você fez na internet. Na número 2, estava assim. Escreva quais são os espaços de vivência que você costuma frequentar por mais tempo. Então, qual era o espaço de vivência? Também uma resposta pessoal, porque cada um vai dar sua resposta diferente. Na número 3, está assim. Junto com seu colega, pesquise e escreva abaixo alguns espaços de vivências próximos à sua escola. Então, você poderia pesquisar. Pode ser igreja, espaço de vivência perto da nossa escola, não é? Pracinha, né? O que mais? Parquinho que tem na pracinha, né? Esses são espaços de vivência das pessoas ali. Muito bem. Então, vamos para a página 8, que também foi a atividade da semana passada. Que também a número 4 e a número 5 eram respostas pessoal. A sua sala de aula é um espaço de vivência. Converse com seu professor e os seus colegas e localize alguns espaços de vivência em sua escola que você costuma frequentar. Na aula passada a tia falou, não foi? Porque a tia conversou com vocês. Então, nós temos a sala de aula, o pátio, que agora a gente não está tanto, né? Hoje nós costumamos, né? Quem está indo presencial está mais dentro da sala de aula. Então, se vocês quiserem, pode colocar somente a sala de aula, tá? E na número 5, represente por meio de desenho um dos espaços geográficos que você citou na questão anterior. Então, se você falou que era a sala de aula, você vai desenhar a sala de aula. Se você falou que é o pátio, vai desenhar o pátio, tá bom? Na número 6 está assim, relacione corretamente praia, igreja, escola, teatro e restaurante. Local onde se estuda é o quê? Escola, então vai colocar o número 3. Local onde nos alimentamos, o que é? Restaurante, vai colocar o número 5. Local onde tomamos banho de mar, o que é? Praia, então vai colocar o número 1. Local onde assistimos às peças teatrais, o que é? Teatro, vai colocar o número 4. Local onde conversamos com Deus, o que é? Igreja, vai colocar o número 2. Ok? Muito bem, vamos então para a página 9. Na página 9, número 7, estava assim. Observe a imagem e descreva o que você percebe nesse ambiente em relação. Então, aqui nós temos a tela de um cinema. Primeiro estamos vendo a tela, estamos vendo a caixa de som, né, que transmite aquele som do filme, e algumas pessoas sentadas assistindo aquele filme. Você também resposta pessoal. Vocês tinham que anotar para ti aí umas cores que vocês estão vendo, não precisa ser todas, pode ser só algumas. As formas geométricas que vocês conseguem ver nessa imagem, o cheiro que você pode sentir aí nesse cinema, né? E o som que você pode escutar. Então, você vai escrever aí. O cheiro pode ser da pipoca, né? As formas geométricas podem ser o retângulo, o círculo, né? As cores podem ser azul, preto, branco, laranja, vermelho. E o som é o som da água, porque parece que é o mar, né? Que os animais marinhos estão aí na água. Parece que tem música, porque tem umas notas musicais, então vocês podem escrever aí, água e música. A número 8 está assim, a imagem apresenta uma cor predominante. Você sabe por que ela foi usada? Que sensação ela lhe transmite? Qual é a cor aí? É uma sensação de quê? É uma cor predominante, é o azul com branco, quer dizer que é o quê? Uma coisa mais tranquila, né? Mas essa resposta é pessoal, então pode ser que você veja essa cor predominante como uma imagem mais, como é que eu vou dizer para vocês? Uma imagem mais forte, uma imagem que traz muita agitação, mas pela tia Flávia olhando, parece ser uma imagem tranquila, um ambiente tranquilo, né? E na número 9, você vai organizar as sílabas e formar palavras. Então, nós temos aí a primeira palavra, que é cores, a segunda palavra é formas e a terceira palavra são cheiros, tá bom? Muito bem, vamos lá então
conversar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. Hoje iremos falar sobre paisagens do campo e paisagens da cidade. Vamos observar esse cartaz. Aqui nós temos uma paisagem do campo. Olhem bem, a paisagem do campo é o local onde tem muitas chácaras, onde tem muitos sítios, onde tem muitas fazendas, que tem muitos animais. É uma paisagem mais tranquila, onde tem muita vegetação. O que são essas vegetações? São plantas, são árvores, né? Muitas árvores frutíferas. É um lugar bem mais tranquilo, um lugar assim que não tem movimentação de carros, não tem fábricas, um lugar que tem poucas pessoas. Geralmente as pessoas procuram essa cidade, né, essa paisagem do campo, para eles poderem se sentir melhor, para poder descansar, né? Porque às vezes o mundo ele é muito agitado, então procuram essas paisagens para poder se sentir melhor, tá bom? Então essa é uma paisagem do campo. Por exemplo, nós não moramos, não estudamos numa paisagem do campo, num local que é do campo. Nós já moramos num lugar mais agitado. Sabe que lugar é esse? A cidade. Isso mesmo. Nós já moramos na cidade. Aonde nós moramos, aonde tem a nossa escola, é um lugar mais movimentado. Tem muitas lojas, tem muitas pessoas andando para um lado e para o outro. Tem muitos carros, a rua fica muito movimentada com carro, com ônibus, com caminhão, com moto, com bicicleta, né? Então onde nós moramos é chamado de cidade, é uma paisagem da cidade, onde tem muitos prédios, muitas casas, então é chamado de paisagens da cidade e paisagens do campo, onde é um lugar mais tranquilo. A da cidade é mais agitado. Então, para vocês compreenderem melhor, vocês pegam aí agora, preste atenção, você vai assistir uma historinha bem legal. É a historinha do ratinho do campo e o ratinho da cidade, tá bom? Preste atenção nessa historinha aí que você vai entender melhor por que é o ratinho do campo e o ratinho da cidade. E o que esses dois ratinhos começaram a aprontar, tá certo? Então, vamos lá, assista esse vídeo aí. O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez 2 ratinhos muito simpáticos. Um se chamava Zé e vivia no campo. O outro se chamava Dom e vivia na cidade. Um dia, Zé convidou Dom para lhe fazer uma visita. Venha conhecer minha casa, amigo. É tudo muito simples, mas tenho certeza de que você vai gostar. Dom aceitou o convite e seguiu com o outro ratinho para o campo. Quando chegaram, Zé apresentou Dom aos demais bichinhos e todos o receberam com grande alegria. Aqui nós somos muito unidos, disse o ratinho. Zé levou o amigo para conhecer tudo e ver como era o dia a dia deles. Apesar de estar gostando da nova experiência, Dom achou a vida no campo meio sem graça. Aqui é bem tranquilo mesmo, Zé. Acho que até demais. Não sei se conseguiria morar no campo, disse Dom. O amiguinho caipira achou graça e continuou mostrando as maravilhas do seu lar. Quando foi chegando a hora do almoço, Dom começou a ficar impaciente. Zé, meu estômago está roncando mais alto do que motor de caminhão velho. Preciso comer alguma coisa. Não se preocupe, eu preparei um banquete para nós. Você vai adorar, o ratinho logo respondeu. Os olhos do ratinho da cidade brilharam e ele começou a pensar em todas as guloseimas que iria devorar. Porém, assim que os dois chegaram à mesa, a alegria de Dom desapareceu, pois havia apenas grãos, frutas e verduras. Para não fazer desfeita ao amigo do campo, Dom beliscou algumas coisas. Depois de passarem metade do dia na casa de Zé, o ratinho da cidade resolveu convidar o amigo para conhecer as maravilhas da metrópole. Vou lhe mostrar o que é vida boa de verdade, Zé. Você não vai nem querer voltar para esse fim de mundo. O ratinho do campo ficou um pouco triste ao ouvir o amigo falar assim da casa dele, mas foi educado e aceitou o convite. Os dois partiram em direção à cidade. Para Zé, tudo era novidade, afinal, ele nunca tinha se afastado muito do campo. O ratinho simples ficou encantado com aqueles prédios enormes, mas ao mesmo tempo também ficou assustado com os carros que passavam em alta velocidade. Meu estômago está roncando, Dom.
Acho que eu estou com saudade da comida do campo, dos grãos saborosos, disse Zé. Calma, amigo. Você vai experimentar guloseimas muito melhores do que aquela comida sem graça, falou Dom. Zé não gostava de como o amigo se referia à sua vida, mas continuou o passeio mesmo assim. Após passarem por muitos lugares, os dois ratinhos entraram em uma grande casa, cruzaram toda a sala de jantar e foram direto para a despensa. Aqui é o que eu chamo de paraíso, caro amigo Zé, falou Dom. O ratinho do campo olhou ao redor e viu várias prateleiras repletas de alimentos que ele nunca tinha visto. Mas isso não é nosso, amigo, deve ser o sustento de outra pessoa. Se pegarmos algo, estaremos roubando, afirmou o ratinho do campo, surpreso e preocupado. Dom riu e disse a Zé: a vida na cidade é assim, amigo. Nós nos alimentamos do que há na despensa dos humanos. O ratinho do campo não gostou muito da ideia, mas estava faminto e não tinha outra saída. Então começou a saborear as guloseimas. Esse bolo de chocolate é mesmo uma delícia, Dom, disse Zé, lambendo as patinhas. De repente, um barulho vindo da porta interrompeu a refeição dos ratinhos. O que foi isso, Dom? Perguntou Zé. Antes que o ratinho da cidade pudesse responder, um homem abriu a porta e entrou na despensa, acompanhado de seu gato, que logo viu os ratinhos e avançou sobre eles. Assustados, os dois amigos entraram correndo no primeiro buraco que encontraram. Ufa, essa foi por pouco, disse Dom aliviado. Zé não ficou nada feliz com o susto que levou. Eu sabia que isso não daria certo, essa comida não é nossa, reclamou o ratinho do campo. Mas Dom já sabia que morar na cidade significava correr risco, e logo que a despensa ficou vazia, ele arrastou Zé para fora do buraco novamente. Vamos continuar nossa deliciosa refeição. O perigo já passou, disse Dom animado. Porém, foi só os dois amiguinhos começarem a comer novamente que o dono da despensa abriu a porta, dando outro susto neles. Os ratinhos tiveram que correr de novo e se apertar em outro buraco. Após o segundo susto, Zé não se conteve e desabafou. Desculpe, Dom, mas eu vou voltar para minha casinha caipira e para as minhas comidinhas simples. Mas por que, Zé? Aqui nós temos tudo do bom e do melhor, afirmou Dom. Porque mais vale viver de maneira simples e em paz do que viver com fartura, mas correndo riscos, respondeu o ratinho do campo com sabedoria. E assim Zé voltou para sua vida tranquila e feliz no campo. E aí, você assistiu o vídeo? Você viu a diferença? O ratinho do campo, ele foi lá pro ratinho da cidade e ficou, né, naquela agitação também, né? Então, essa aí, aquela cidade lá onde ele vivia antes, era uma cidade mais tranquila, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas quando ele chegou na cidade, que ele encontrou o ratinho da cidade, ele viu que a cidade era muita movimentação. E eles ficaram doidinhos lá, né? Muito bem, que bom que você compreendeu o que é paisagem do campo e paisagem da cidade. Agora, pega o seu livro aí de geografia. Você vai abrir o seu livro de geografia na página 11. Página 11. Na página 11, ele vem explicar o que a tia explicou, que fala sobre a paisagem do campo e a paisagem da cidade, tá bom? E aí tem a paisagem naturais, que você já aprendeu, lembra que vem da natureza? Paisagem modificada, que é aquela que vem, que o homem modificou. Se você for ver bem, a paisagem natural nós temos mais lá no campo, porque tem muito mais vegetação, né? Tem muito mais animais, então é uma paisagem natural. E a paisagem da cidade, ela já é uma paisagem modificada, porque tem muitos prédios, muitas lojas, então as pessoas modificaram a paisagem. Aí vamos para a página 15, quer dizer. Na página 15 está assim, sublinhe as frases que caracterizam a paisagem urbana. O que é sublinhar? É você passar uma linha embaixo da frase. Então tem letra A. No sítio plantamos muitas laranjeiras. É uma cidade urbana? Paisagem, é a mesma coisa, tá? A paisagem urbana é a paisagem da cidade, tá bom? Aí vamos lá, o trânsito está parado, é a paisagem urbana? Urbana é cidade, o trânsito está parado. Isso quer dizer que é da paisagem urbana? Se sim, você vai passar uma linha embaixo. Os edifícios estão cada vez mais altos, é a paisagem urbana ou é a paisagem do campo? Aí se for urbana, você vai fazer uma linha embaixo da frase.
Letra D. Precisamos alimentar os porcos e as galinhas. É a paisagem do campo ou paisagem urbana? O carro passou pelo viaduto. É a do campo ou é a urbana? E aí vem o número 2. Desenhe abaixo de cada frase o símbolo que corresponde a cada imagem. Se você olhar o desenho de uma árvore, a árvore representa a paisagem rural. A paisagem rural é a paisagem do campo. E a casa representa a paisagem urbana. Então vamos lá. João tirou o leite da vaca. É a paisagem rural ou a paisagem urbana? É a rural, né? Que é lá no campo que tem isso. Você vai desenhar uma árvore. Aí vai, o gado passeia no pasto. É urbana ou é rural? Se for urbana, se for rural, desenha uma árvore. Se for urbana, vai desenhar uma casa. As avenidas são asfaltadas. Urbana ou rural? Seu Mário usou o trator para preparar a terra. Urbana ou rural? Moro em edifícios de 23 andares. É urbana ou é rural? Ontem o trânsito estava muito lento. É urbana ou é rural? Certo? Muito bem, agora vamos para a página 16. Na página 16 está assim. Encontre no diagrama as atividades realizadas no campo. Aí vocês vão procurar aí. Atividade realizada no campo é da agricultura. Vai procurar aí a palavra agricultura e vai procurar a palavra pecuária, tá bom? A agricultura vai mexer com as plantações e a pecuária com os animais, tá? Na número 4 está assim. Ajude Paulinho a descobrir o caminho da escola, passando pelos elementos que formam a paisagem rural. Então, você vê, o que forma? Se eu passar pelo edifício, comércio, é uma paisagem rural? Não, né? Se eu passar pelo trânsito, por ponte, é uma paisagem rural? Não. E se eu passar pela horta, pelo rio, pelo trator, pelos animais, é uma paisagem rural? Sim. Então, você vai levar aí o o Paulinho, até o caminho da escola, certo? Então, essas atividades aqui acabaram e na próxima aula eu faço a correção. Vamos lá finalizar nossa aulinha, tá? Um beijão para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!